Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 24º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versos 1 a 32. As leituras deste domingo são extraídas do livro do Êxodo, capítulo 32, 1 Timóteo 1 e Salmo 50. As considerações a serem feitas hoje nos levam a uma das principais características divinas, sua misericórdia infinita, especialmente com todos aqueles mais afastados. A primeira leitura traz à tona um momento de nova queda dos filhos da promessa, os quais se inclinaram a fazer um bezerro de ouro, sinal e símbolo de transgressão contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Contudo, mesmo com a inclinação a caminhos contrários propostos por Deus, o Senhor os perdoa com a intercessão de Moisés. O Salmo atenta-nos a uma oração muito profunda, a qual deveríamos ter sempre em nossa língua e coração, tendo em vista obter de Deus o seu perdão misericordioso. O Evangelho de hoje, bastante denso e com 3 parábolas encantadoras, nos quer ensinar pontos importantes relativamente ao projeto de Deus quanto às suas criaturas decaídas e que por vezes continuam a decair. As 3 parábolas colocam no centro de um enigma a ser desvendado, que se traduz na ação misericordiosa de Deus, que tem em vista acolher todos nós, pobres pecadores. A primeira parábola ressalta a preocupação de Deus com todos aqueles que se afastaram de seus caminhos e por isso quer ir atrás da ovelha que se perde. Vemos nesta atitude do pastor uma das essencialidades da igreja, sua missionariedade. É missão da igreja encontrar as ovelhas perdidas. A segunda pequena parábola parece continuar na mesma linha de raciocínio da primeira, pois destaca a alegria de encontrar o que estava perdido. De fato, é fabuloso e emocionante reencontrar as pessoas que se perderam em seus caminhos extraviados da igreja. Nisto consiste alegrar-se e festejar-se. Como reencontrar o que estava perdido? Qual o caminho certo? Pode existir várias formas. Veja algumas delas. Testemunhar a fé é uma delas. Evangelizar as pessoas, outra forma. Rezar constantemente pela conversão desta ou daquela ovelha extraviada é outra forma que pode ajudar no reencontro da ovelha perdida. Enfim, é necessário crer e aprender que, da mesma forma que o autor do Evangelho ressalta o reencontro daquele que estava extraviado, é possível cada pessoa reencontrar todos os seus e trazê-los de volta ao Senhor. É preciso ser e sentir-se como igreja e estar sempre em estado permanente de missão. A terceira parábola, mais densa em suas informações, poderia se tornar objeto de muitas reflexões, visto que condensa em si uma espécie de amor infinito de Deus por todas as suas criaturas. Quem nunca passou por possíveis prodigalidades na vida? Uma outra máxima de Jesus é fantástica a este respeito. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Uma citação de São João 8:7. Vamos ao cenário e circunstâncias a serem refletidas desta terceira parábola, que nos fala de um filho que quis pegar toda a sua herança de família e sair da casa paterna. O amor do pai, que é simplesmente indescritível, mesmo após tentar persuadir o filho a ficar em sua casa paterna, mesmo assim, deixa ele ir embora e sentir o sabor da lama do pecado. O evangelista diz que quando o filho esbanjou toda a sua herança de filho com vários tipos de coisas imorais, ele acabou tomando consciência da tremenda burrada que havia feito.
Esta primeira atitude foi deplorável e nunca deveria ser seguida por absolutamente ninguém. Ao momento que se segue, quando tal filho tomou consciência e se arrependeu de tudo o que havia feito, aqui já podemos dizer que é algo notável a ser seguido. Certamente, o erro é injustificável, mas a conduta e o sentimento de arrependimento é uma atitude agradável aos olhos de Deus. Por certo, para se obter a absolvição dos erros cometidos na vida, é capital um coração totalmente arrependido de todos os pecados. O Salmo 50 de hoje contribui e acena para este fim, que indica buscar o perdão de Deus a fim de ter novamente um coração que seja puro. Notemos então que após o seu arrependimento, o filho regressa para a casa do pai, a fim de receber dele o perdão de suas atitudes faltosas. Interessante notar que o Evangelho enfatiza que o pai estava esperançoso, sempre de prontidão, aguardando o momento do regresso do filho. Você tem esperança como este pai do Evangelho? Sem dúvida alguma, é um momento de graça quando o filho pródigo retorna à casa do pai pedindo o seu perdão. O pai pouco se importa com os erros, pois sabe que ele está totalmente de coração contrito e nunca mais irá cometer tal erro. Por isso ele manda fazer uma grande festa em toda a sua casa, para que todos festejem a volta de quem estava perdido. Porém, mesmo com todo este cenário de amor infinito e misericordioso, existe um outro filho que se sentiu enciumado com o retorno do filho mais novo, devido aos preparativos da festa. Um sentimento o qual cada pessoa deve meditar profundamente, pois se tratando do reencontro e volta para a casa do pai, todos deveriam se alegrar com o regresso do filho pródigo. Se fosse você, como você reagiria? Aquele que havia ficado em casa parecia estar mais preparado do que aquele que saiu. No entanto, os seus ciúmes, a sua raiva, descortina uma imaturidade em sua vida, que por vezes pode ser encontrada em qualquer ambiente religioso ou familiar. É preciso ficar na casa do Pai, mas também amadurecer na fé cristã e aprender a amar como o Pai ama a todos igualmente. Devemos sempre aprender com o próprio Deus a viver em plenitude as várias dimensões do amor fraterno e familiar. Se Deus sempre nos acolhe, mesmo com todos os nossos erros, então não deveríamos todos nós nos sentirmos felizes com o regresso da ovelha perdida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!